Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na nossa aula de hoje nós abordaremos alguns temas importantes relacionados à teologia do Antigo Testamento. Vamos ao nosso primeiro tema. Bem, nesse encontro nós abordaremos 4 temas. O primeiro deles é a bênção pré-patriarcal e a promessa patriarcal. O segundo, nós trataremos sobre a promessa patriarcal e a lei mosaica. O terceiro ponto será o deuteronomismo pré-monárquico e a promessa davídica. E por último, nós abordaremos a teologia da criação sapiencial e a promessa profética. Então, vamos trabalhar esses 4 temas na nossa aula. Bem, em primeiro momento, nós vamos falar sobre a bênção pré-patriarcal e a promessa patriarcal. Nos capítulos 1 a 11 do livro do Gênesis, nós vamos ter a história, a narrativa da criação e das primeiras civilizações na história da humanidade. E nesses capítulos iniciais, especificamente no capítulo 1, nós vamos observar uma bênção de Deus para todos os seres vivos. Observem, por exemplo, o capítulo 1, versículo 22. Ali nós vamos observar a bênção de Deus se estendendo sobre todas as criaturas do mar, da terra, do ar, sobre todos os seres, incluindo os seres humanos, o homem e a mulher, que é criado no versículo 28 do capítulo 1. Então nós já temos aqui na narrativa da criação, na história da criação primitiva, a manifestação da bênção divina sobre todos os seres. E aqui o contexto é um contexto anterior aos patriarcas. Por isso nós falamos de uma bênção pré-patriarcal. Então esta bênção ela vai ser apresentada no texto das Escrituras veterotestamentária em muitos versículos da Escritura ou das Escrituras Sagradas. Por exemplo, Gênesis capítulo 5, versículo 2, nós ainda teremos relatos desta bênção sobre os descendentes na linhagem de Adão. E isso vai se estender não somente para aqueles que estão vivendo naquela genealogia no contexto de Adão, bem como também se estenderá essa bênção sobre aqueles que viveram depois do dilúvio, de acordo com o texto de Gênesis, capítulo 9, o versículo 1. Então, a bênção pré-patriarcal, ela é manifesta e é clara esta bênção sobre a vida das pessoas que viveram no contexto anterior aos patriarcas, que nós conhecemos. Os principais nós podemos citar Abraão, Isaque e Jacó. Então, já observamos claramente aí a manifestação da bênção de Deus, sobre a vida de todos os seres vivos na face da terra. É importante nós observarmos essa questão da bênção pré-patriarcal e fazer uma ligação com a promessa patriarcal. Nós vamos ter várias promessas no texto da Bíblia e uma delas se referirá ao Messias que viria e outra vai se referir também à nação de Israel. O escritor Klaus Westermann, ele disse que a bênção é subentendida como a representação da salvação. E a gente pode observar no texto de Gênesis 3,15 já uma promessa. Ao mesmo tempo que nós temos a menção de uma promessa, nós temos aqui também a bênção de Deus. No momento em que a humanidade caíra, a palavra de Deus nos assevera que haveria de vir o Salvador da humanidade. E da semente da mulher viria um que daria o direito de vida eterna para a humanidade. Então já temos uma promessa divina nesse texto de Gênesis, bem como nós temos uma bênção de Deus sobre a vida dos seres humanos no momento em que os homens ou seres humanos transgrediram os mandamentos, os estatutos do Deus eterno. Ainda falando da bênção patriarcal, nós observamos que a palavra de Deus vai ser bem clara quando ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra.
vemos aqui a bênção de Deus sobre a vida dos seres vivos. Isso ocorre nos versículos iniciais do Gênesis, versículo 22 e o versículo 28. É importante notar que a expressão barar significa bênção, né? Deus os abençoou, Deus ministrou a sua bênção sobre todos os seres vivos que existem neste planeta Terra, como nós bem sabemos. Então, nós vamos observar que a bênção pré-patriarcal é a manifestação da bondade de Deus sobre a vida de todos os seres vivos. É importante nós observarmos que a bênção pré-patriarcal ela não está somente nos 11 capítulos iniciais do livro do Gênesis. A partir do capítulo 12, que vai descrever a vida dos patriarcas, desde Abraão, Isaque e Jacó, como os demais que virão, nós devemos observar que esta bênção ela se estende sobre todas as famílias da terra. Isso está bem claro no capítulo 12 do Gênesis. Mais adiante, nós vamos observar essa bênção sendo estendida a demais pessoas. Por exemplo, em Gênesis, nós vamos ainda observar que essa bênção se estende sobre nações, multidões de nações que sairão de ti, diz a palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 35, versículo 11. Então, é uma bênção que se estende sobre os povos. Ela se estenderá sobre todos os povos e nações. É uma palavra profética de bênçãos, mas também uma promessa futura. Então, nós devemos compreender que tanto a bênção quanto a promessa, elas estão muito vinculadas. Estão vinculadas às expressões, às ideias dos termos um ao outro. Podemos observar claramente no texto bíblico que a bênção e as promessas de Deus são para a posteridade dos patriarcas também. Nós vamos observar isso, que a bênção de Deus está sobre a vida não somente dos patriarcas, como também sobre a vida da sua posteridade, dos seus sucessores, aqueles que vieram posteriormente aos patriarcas. A possessão da terra também é um fato importante, né? A manifestação da bênção de Deus e da promessa de Deus sobre a vida deste povo, que é o povo de Israel. Então nós temos bênçãos sobre a vida do povo de Israel e temos aí Israel como uma nação eleita e escolhida por Deus para um fim específico, que é a manifestação do cumprimento das suas promessas e das suas bênçãos sobre um povo especial, escolhido, separado por Deus, para que através dessa nação se manifestasse o Redentor da humanidade. Então é importante nós olharmos que esta posteridade dos patriarcas e também a possessão da terra são assuntos importantes na história da nação de Israel no Antigo Testamento. Bem, nesse segundo momento nós vamos falar sobre a promessa patriarcal e a lei mosaica. Nós observamos no nosso primeiro tópico que as promessas foram realizadas ou ministradas por Deus num período pré-patriarcal. E no período dos patriarcas, algumas destas promessas elas se cumprem individualmente, mas essa promessa também pode ser uma promessa para o futuro, coletivamente, como é o caso da promessa da vinda do Redentor de Israel e da humanidade, como é o nosso caso específico, né? Então, nós observamos aí que as promessas, elas se desenvolveram no contexto dos patriarcas e, posteriormente, elas serão manifestas e escritas na lei de Moisés. Nós temos diversas expressões como eu sou o Deus do teu pai e outras expressões como, por exemplo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus se manifestou e se revelou diante da humanidade como o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. As promessas foram feitas a eles como os representantes desta nação escolhida. Abraão foi chamado e Deus disse que dele viria uma grande multidão de pessoas que seriam abençoadas em todas as
localidades da terra. Então, nós já observamos que existem promessas, mas elas vão se cumprir, ou começarão a se cumprir, a partir dos escritos mosaicos. E nos escritos de Moisés, nós já vamos observar a Bíblia Sagrada falando ou apresentando para nós a libertação da nação de Israel. Porque Israel estivera no Egito, e lá no Egito Israel se tornou escravo, né? A nação se tornara escrava da população ou do rei do Egito. E posteriormente Deus levanta Moisés como sendo o libertador dessa nação escolhida, a nação da qual viria o Salvador. Então nós observamos uma aliança de Deus, não somente com Abraão, Isaque, Jacó, José, e também com Moisés, como representante de Deus, como porta-voz de Deus para libertar o seu povo do Egito. Então aqui nós já observamos algumas promessas de Deus sendo manifestas na vida do povo de Israel como nação escolhida pelo Senhor. Tanto a bênção de Deus quanto as promessas do Senhor sobre a nação, sobre o povo de Israel, devem ser entendidas como formas de expressar o desejo de Deus para com o seu povo. As duas palavras que ocorrem no texto hebraico, por exemplo, o verbo salar, que aparece no texto da Bíblia Sagrada em Gênesis 24 e 21, tem uma ideia de tornar próspero, né? Ser bem-sucedido, alcançar sucesso. E a expressão que ocorre no texto do Gênesis também para abençoar, né? Barar, abençoar, bênção, em Gênesis 24, 1 e 27, elas estão sendo utilizadas como paralelos, como sinonímicos, paralelismos sinonímicos, ou seja, são expressões que trazem a mesma ideia, o mesmo significado. Então, é importante nós não individualizarmos estas expressões que nesse texto de Gênesis têm a mesma ideia. Então, a bênção de Deus e também a prosperidade de Deus, a promessa de Deus se estende sobre a vida do seu povo, daqueles que fazem parte da promessa, que fazem parte do projeto de Deus ali, ou seja, a nação de Israel como um povo escolhido para que através dela viesse o Messias. E nós já estamos aqui no contexto posterior a Abraão, né, que é o pai da fé, de onde nós temos aí a ideia patriarcal, né, onde nós podemos observar claramente os patriarcas que fazem parte do chamado de Deus para este tempo e projeto específico, que seria a manifestação do Messias através da nação judaica, através do povo de Israel. Após a saída do povo de Israel do Egito e a sua peregrinação pelo deserto, a nação judaica precisava de orientações, de regras para continuar a sua caminhada em rumo ao cumprimento das promessas de Deus, das bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre o seu povo. Por isso Deus entrega através de Moisés os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Os mandamentos servem de orientações para que o povo continuasse uma vida de santidade, agradando ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. É certo que Gênesis capítulo 12 ao capítulo 35, nós vamos ver por diversas vezes Deus dando orientações, aonde os mandamentos vão preceder as promessas e as bênçãos. Por exemplo, 12:1 de Gênesis fala: sai-te da tua terra. No capítulo número 15 e o versículo 1 diz: não temas. Capítulo 17, o versículo 1 diz: anda na minha presença e ser perfeito. Observem que as orientações de Deus é para que a nação como um todo andasse, o povo de Israel andasse na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus,
para que assim todas as promessas de Deus pudesse se cumprir na vida do povo. O povo de Israel agora está vivendo na sua trajetória no deserto, pós o período que estivera no Egito, e agora as promessas de Deus continuam de pé sobre a nação. Mas para isso, a gente já observa no texto bíblico a necessidade do povo ser orientado nos mandamentos, nos estatutos, nas leis do Senhor, e todas as bênçãos e as promessas de Deus, todas quantas são, se cumpririam na vida desta nação. Por todo o texto da Torá ou do Pentateuco, como você queira chamar, vamos observar as orientações de Deus na lei mosaica, para que o povo pudesse desfrutar das promessas feitas aos patriarcas de Israel. Bem, findamos esse primeiro momento falando sobre a bênção pré-patriarcal e a promessa patriarcal. Também abordamos o tema a promessa patriarcal e a lei mosaica. Na próxima fase, nós estaremos trabalhando o deuteronomismo pré-monárquico e a promessa davídica. E também abordaremos a teologia da criação sapiencial e a promessa profética. Então, vamos findar o nosso encontro de hoje. Até o nosso próximo momento e até a nossa próxima aula.